Preparem a pipoca porque o casal de hoje protagoniza uma das histórias mais envolventes das que eu já contei aqui. Por isso, está em primeiro lugar do meu top 3 casais favoritos da vida. Então já deixa o seu like, comenta esse vídeo, compartilha para as outras pessoas também. E se você ficou curioso para saber que história é essa e que casal é esse, continua comigo que juntos nós vamos descobrir, porque eu te garanto, essa história é fantástica. É isso aí, gente. Eu vou contar pra vocês a história de Ruth e Boaz. Então tudo que eu vou falar aqui está narrado no livro de Ruth. Eu vou falar um pouco rápido no vídeo de hoje porque a história é muito grande. Eu preciso resumir, né, pra vocês. Mas se não entenderem, vocês voltam o vídeo e vão ouvindo de novo. Então vamos começar logo essa história, porque eu estou muito ansiosa, eu sei que vocês estão muito curiosos pra ouvir a história de Ruth e Boaz de uma perspectiva diferente. Vamos começar por onde toda história começa, que é pelo início. E começa com Noemi e sua família. Noemi era casada com Elimeleque e eles tinham 2 filhos, que tem os nomes deles, eu não sei pronunciar direito, então vai estar passando aí pra vocês. E eles moravam em Belém de Judá, só que veio uma grande fome pra essa região. E Elimeleque perdeu tudo, os campos, o que ele tinha no campo, né? E ele teve que se mudar para outro lugar com sua família para tentarem começar a vida novamente. E eles se mudaram para uma terra chamada Moabe. E, gente, enquanto eles moravam em Moabe, aconteceu uma tragédia. Elimeleque, o esposo de Noemi, morreu e ela ficou viúva com os 2 filhos. Os filhos cresceram e se casaram com 2 mulheres da terra onde eles estavam. Eram mulheres moabitas. Elas se chamavam Orfa uma e a outra se chamava Ruth. Só que aí, com o tempo, os filhos de Noemi também morreram. Aí ficaram as 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth, né? E as 2 eram noras de Noemi. Só que aí, Noemi ficou sabendo que na terra onde ela morava, né, no começo, voltou a ter alimento, a ter terra boa para cultivar. E aí ela resolveu voltar para Judá, porque em Moabe ela não tinha, né, praticamente mais nada. O marido e os filhos tinham morrido e a terra natal dela era Belém de Judá. Então, ela resolveu voltar para a terra dela e liberou elas, né? Que elas poderiam voltar para as suas famílias. Até porque, na época, por que as noras moravam com ela ainda? Porque se ela tivesse mais filhos, elas poderiam esperar esses filhos crescerem e casarem com eles para dar continuidade ao nome dos primeiros que morreram. Mas Noemi já era muito idosa, então ela falou para elas que não tinha mais como ela ter filhos e elas poderiam voltar para as suas famílias. E aí foi o que aconteceu. Noemi se aprontou para voltar para Belém de Judá, órfã, se despediu dela e voltou para os seus parentes em Moabe. Mas Ruth não voltou. E ela chegou para Noemi e falou uma coisa muito interessante. Eu vou ler bastante para vocês, tá, nesse vídeo, que é cheio de diálogos e narrativas. Eu não posso cortar em momento algum a fala dos personagens, porque elas são muito importantes. Então, eu vou ler aqui o que Ruth falou para Noemi, quando Noemi pediu que ela voltasse para casa. Ela fala: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares ali pousarei. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então Ruth foi bem clara: olha, Noemi, não peça para que eu fique em Moabe, porque eu quero ir com a senhora primeiro. Ruth tinha aceitado o Deus de Noemi, né, que era o Deus de Israel. E aí, com isso, ela aprendeu a amar Noemi e entendeu que estando com ela poderia servir mais a Deus. Então ela fala: olha, onde você for eu vou, onde você morrer eu morrerei, porque o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Então elas se aprontaram e voltaram para Judá juntas. E aí elas chegaram, ficaram lá na casa de Noemi, antiga casa, né? E um certo dia Ruth chegou para Noemi e pediu a ela para sair aos campos e colher espigas, porque estava na época da colheita, e aí enquanto os servos colhiam, às vezes caíam no chão, né, alguma parte do que eles colhiam, e algumas viúvas poderiam recolher atrás deles essas que caíam no chão. E Ruth, né, pediu a Noemi para ir fazer isso também. Noemi autorizou que ela fosse, né, colher também junto com as outras viúvas. Ruth foi colhendo lá pelos campos que ela encontrou, e ela, por casualidade, a Bíblia escreve assim, mas eu sei que foi providência de Deus, ela entra nos campos de um homem chamado Boaz. Quem era Boaz? Era um parente próximo
de Elimeleque lembram dele? O marido de Noemi que morreu lá em Moabe. Do Boaz, ele estava voltando de uma viagem e passou pelo campo dele. Falou com os servos. E aí quando ele olhou, ele avistou Ruth, né? E ele viu, acredito que pelas roupas, né? Ela era uma estrangeira, não tinha visto aquele rosto lá ainda. Creio que ele achou ela também muito bonita, né? Então ele perguntou aos servos quem era aquela jovem. E aí os servos falaram, ela é uma estrangeira, moabita, que veio com Noemi. E ela chegou aqui pela manhã e pediu a gente para colher também o que caía pelo chão e nós deixamos que ela colhesse. Aí eles até falam, os servos, né? E ela está aqui desde manhã até agora. Então, gente, dá a entender que Ruth foi bem cedo para o campo e à tarde ainda estava lá colhendo espigas. E agora vamos chegar numa parte interessantíssima, que é o primeiro diálogo entre Ruth e Boaz. Então Boaz escutou tudo isso dos servos e aí se dirigiu a ela e se apresentou. Chega, né, falando assim, olha... Falou com ela, né, se apresentou e disse, eu peço que não vá colher em nenhum outro campo, que fique aqui com as minhas servas. Falou para ela que deu ordem aos servos e aos homens lá que nenhum homem chegasse próximo dela, tocasse nela, né, pelo fato dela ser estranha. Apesar disso, ela seria bem tratada lá no campo dele. E ainda falou que quando ela sentisse sede, ela podia se dirigir ao poço, usar as vasilhas que tinha lá e tirar água para ela. E aí Ruth ficou impressionada, porque ela tinha noção e consciência de que ela era uma estranha. E o homem daquela terra estava sendo tão bondoso com ela, né? E aí ela até pergunta a Boaz por que ele estava sendo tão bondoso. E aí ele fala que os servos contaram a ele que ela, mesmo sendo estrangeira, deixou tudo que ela tinha lá na terra dela, pai, mãe, irmãos, parentes, e veio para uma terra desconhecida apenas para cuidar da sogra dela. Então Boaz falou para ela que achou isso muito bonito e via nela uma pessoa que merecia as bênçãos de Deus. Por isso ele pediu que ela permanecesse colhendo no campo dele e que não tivesse medo e que continuasse lá e poderia usufruir de tudo que o campo oferecia. Inclusive, na hora de comer, eles colocaram lá a mesa e Boaz pediu a Ruth que sentasse à mesa com eles. Comeram e assim que terminou, Ruth já se levantou porque ela queria voltar e colher de novo, né? Porque ela saiu de casa com esse propósito, levar a comida para casa. E aí, quando ela levantou para colher de novo, Boaz chamou os servos e falou para eles assim, que deixassem ela colher o quanto ela quisesse, não censurassem ela, ou seja, não a repreendessem, ela poderia colher o quanto ela quisesse. Inclusive, como eu falei, eles teriam que deixar cair alguns de propósito para que fosse mais para ela colher. E aí Ruth ficou colhendo nesse campo até a tarde mesmo, quase escurecendo, e depois disso ela retornou para casa com muitas espigas mesmo. Ruth chega em casa, não, que esse monte de coisa, Noemi fica surpresa, né? Porque ela era estrangeira, saiu assim sem conhecer ninguém. Acredito que Noemi tava desesperançosa, sabe? Achava que Ruth nem ia trazer tanta coisa pra casa. Mas aí Ruth chega com tudo isso. E Noemi pergunta, filha, onde passaste o dia colhendo e como conseguiu tanta coisa? Aí Ruth contou tudo, que o homem foi muito bondoso, que chamou ela pra almoçar com as servas dele e falou que ela fosse colher lá sempre, até o fim, né, da colheita e tal. E aí Noemi perguntou qual o nome desse homem. E aí Ruth falou, o nome do homem, né, dono dos campos, é Boaz. Daí Noemi fala pra Ruth que Boaz é um parente próximo delas, um resgatador. O que era um resgatador, gente? Por exemplo, Noemi, ela era viúva. Então, alguém da família de Elimeleque poderia muito bem comprar as terras delas e casar com ela para dar continuidade ao nome de Elimeleque, entenderam? No caso, né, com Noemi talvez isso não acontecesse porque ela já era bem idosa. Mas como ela tinha Ruth, né, dentro de casa e era nora dela, então era considerada da família. Então algum parente próximo de Elimeleque poderia muito bem comprar as terras e se casar com Ruth para resgatá-las, ou seja, cuidar delas. Boaz era um desses resgatadores, ou seja, era um dessas pessoas que poderia comprar as terras de Noemi e casar-se com Ruth caso ele quisesse. Mas ele não sabia disso, né, que ele era um resgatador. Mesmo assim, Ruth continuou indo todos os dias ao campo de Boaz, colher, né, espigas até que se findou a colheita, ou seja, todos os campos, né, acabou o que tinha para ser colhido. E nesse último dia que ela foi colher, ela voltou para casa e ela teve uma conversa muito interessante com Noemi. Noemi chegou para Ruth e falou assim, olha, terminou a colheita, hoje é a festa, que sempre no final da colheita os donos, né, das terras davam uma festa. Aí ela falou, e você vai para essa festa? Ela disse a Ruth que procurasse Boaz, mas não no momento da festa. Aí ela falou que Ruth ficasse esperando, quando ele já tivesse comido, bebido,
que fosse se retirar para dormir, ela prestasse atenção ao local que ele iria dormir, e quando ele estivesse já deitado, dormindo, ela chegaria, descobriria os pés e deitaria próximo aos pés dele. E aí ela disse que Ruth fizesse isso, que Boaz diria a ela o que deveria ser feito. Por mais estranha e constrangedora que essa atitude pareça, Ruth apenas falou uma coisa para Noemi: tudo quanto me disse, farei. É interessante, Ruth não questionava, ela confiava plenamente nos conselhos, né, e nas ideias de Noemi. E foi justamente o que Ruth fez. Ela se arrumou, foi, né, para essa festa, e quando Boaz já tinha comido, bebido, ele se retirou para dormir, e ela prestou atenção o local que ele foi, e chegou lá e fez exatamente como Noemi falou que ela fizesse. Em certo momento da noite, Boaz, ele acordou assustado e percebeu que tinha alguém lá e perguntou: quem está aí? Aí ela falou: sou eu, Ruth. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és um resgatador. Depois que Ruth fez isso, Boaz, mais uma vez, né, elogia Ruth com as seguintes palavras. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O que Ruth fez é estranho, né? Disse chegar e se deitar próximo aos pés dele e tal, mas essa era uma atitude que mostrava para ele que ele era um parente próximo e que ela aceitava o que isso significava, que era o quê? Que eles tinham que se casar. Boaz entende na hora, né, que ela estava aceitando o que aquilo significava. Nessa parte também a gente entende que Boaz era um pouco mais velho que Ruth, né, porque ele fala que ela não foi procurar jovens, que é ricos ou que pobres. O que significa? Que Ruth era nova, então ela poderia muito bem procurar rapazes mais novos para se casar. Mas ela sabia que casando com Boaz, ela cuidaria muito melhor de Noemi e elas estariam mais seguras, porque ele era o quê? Um resgatador, era um parente próximo. Então, apesar de ele ser bem mais avançado em idade do que ela aceitou que deveria se casar com ele. Por isso que ele fala que ela é uma mulher virtuosa, porque ela sabia escolher. Só que nesse mesmo momento, Boaz revela para Ruth que existe um parente mais próximo. O que era isso? É tipo assim, digamos que Boaz fosse primo de Elimeleque e o outro homem fosse irmão. Então, quem tinha direito de realmente comprar as terras e casar com Ruth? O outro, que era irmão. Era questão de proximidade. E aí, mesmo assim, ele prometeu a Ruth que cuidaria disso, ou seja, prometeu que casaria com ela, pediu que ela permanecesse lá aquela noite ainda, que não voltasse para casa, né? Naquela noite, e ela deitou novamente próximo aos pés deles e eles dormiram. E aí, no outro dia pela manhã, antes dela ir embora, ele ainda deu a ela algumas medidas de cevada, né, alimento, para que ela não fosse de mãos vazias para Noemi. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Então, naquela noite não aconteceu nada, ela apenas dormiu lá mesmo, porque para não voltar para casa, né, no mesmo dia à noite. E ainda Boaz fala que ninguém saberia que uma mulher se dirigiu ao local onde ele estava dormindo, né? Então ela voltou com as medidas de cevada que ele entregou para ela, para que ela não voltasse de mãos vazias para Noemi. E pela manhã cedinho ele também levantou para tentar resolver aquilo que ela falou para ela, né? Mesmo existindo um parente próximo, ele ia tentar fazer de tudo para que ele casasse com ela. O Ruth voltou para casa e chegou lá com essas cevadas, e aí Noemi perguntou: e aí, como foi, né? Porque tinha sido um plano das duas. E aí Ruth contou pra Noemi tudo o que aconteceu, como foi, que ele reconheceu que era um parente próximo, que era um resgatador, e que tinham prometido a ela que resolveria isso, mesmo existindo outro parente mais próximo. E pela narrativa, parece que Ruth estava um pouco, assim, insegura quanto a isso, né? Será que vai dar certo mesmo casar com Boaz? E aí Noemi fala uma coisa pra ela que, se fosse comigo, me confortava, que a gente confortou Ruth com certeza. Verso 18 do capítulo 3, Noemi fala assim: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Se existe um parente mais próximo, por que Boaz estava tão interessado em comprar as terras de Noemi, entendeu? É porque ele já estava apaixonado por Ruth. E aí Noemi garante, e ela fala aqui: olha, fica tranquila, porque eu te garanto que esse homem não vai descansar enquanto ele não conseguir resolver isso. Ou seja, ele não vai descansar enquanto ele não conseguir casar com você.
E isso com certeza deve ter confortado o Ruth, que a essa altura também já deveria estar gostando bastante de Boaz, porque ela foi uma pessoa super bondosa, super gentil com ela e encheu ela de elogios, né? Primeiro elogiou por ter vindo cuidar da sogra, depois por atitude dela e chamou de mulher virtuosa. Então, entre os dois já estava rolando alguma coisa, né, especial, e aí agora Ruth tinha certeza que Boaz ia lutar por ela. Boaz procurou esse homem que era parente mais próximo. Primeiro ele reuniu os anciões da cidade para que fossem testemunha da conversa entre ele e o homem, porque tinha que ter testemunhas, né? Caso o homem passasse para ele o direito às terras, tinha que ter testemunhas para isso. E aí Boaz falou para ele, olha, Noemi, a viúva, voltou para Belém de Judá, ela tem terras e você é o parente mais próximo, então está no seu direito e no seu dever comprar as terras dela e cuidar dela. E aí ele falou, ok, vou comprar. Aí Boaz vai e joga, mas caso você compre as terras, junto com Noemi, vem também Ruth, que é nora dela, que foi casada com um dos filhos dela. No caso, era Malom, né? O nome aí pra vocês. Esse aqui eu consigo pronunciar mais ou menos. Que Ruth tinha casado com ele. E aí, o cara lá, Boaz fala assim, aí você vai ter que casar com Ruth, porque ela é nova e precisa dar continuidade, né, à geração dos seus parentes. Quando ele fala isso, aí o homem dá um pouquinho pra trás, porque ele, pelo que a gente entende na narrativa, pra ele não era bom pros negócios dele casar, sabe, ter uma esposa. E aí ele olha pra Boaz e fala, Boaz, por favor, faz isso por mim. Eu passo pra você o direito às terras e você dá continuidade ao nome dos nossos parentes. E era o que Boaz estava esperando. Naquela época, quando um negócio era feito, a pessoa, né, que resolveu o negócio lá, ele tirava as sandálias dos pés diante do outro. E foi o que o homem lá fez, o outro resgatador. Ele tirou as sandálias na frente de Boaz e passou para ele o direito às terras. E os anciões presenciaram isso, então foi uma coisa, legalmente estava tudo ok. Boaz fala para os anciões, sejam hoje todos vocês testemunhas que eu comprei as terras de Noemi, que pertenciam a ela, Elimeleque e aos seus 2 filhos. E aí, mais à frente, fala que ele também tomou Ruth como esposa. Os anciões, né, testemunharam isso e, inclusive, abençoaram o casamento dos dois e eles foram abençoados com um lindo filhinho chamado Obed. Tiveram um filho e filho é bênção, mas também porque Obed, ele foi pai de Jessé e Jessé foi pai de Davi. E quem conhece a Bíblia sabe quem foi Davi, né? Foi o segundo rei de Israel e da descendência de Davi nasceu quem? Jesus Cristo, Salvador do mundo. Então Ruth, ela ficou muito conhecida na história das narrativas bíblicas por isso, por essa escolha que ela fez e o filho dela, né, ter dado início a essa geração que levaria ao nascimento do Filho de Deus bem mais à frente. Lições importantes da história. Primeiro é colocar Deus acima de tudo, que foi o que Ruth fez, porque ela não se importou de estar deixando a terra dela, onde ela teria a chance de casar de novo, viver entre o povo dela, para ir a uma terra totalmente diferente, cuidar da sua sogra, porque ela tinha aceitado o Deus que Noemi pregava. Então ela colocou Deus acima de todos os outros desejos ou vontades da vida dela. Outra característica marcante de Ruth é a coragem, determinação, proatividade. Mesmo estando em uma terra totalmente estranha, ela era estranha naquele local, ela não teve medo de sair sozinha à procura de comida para ela e Noemi. Então ela era bondosa, cuidadosa, porque ela se preocupava com a sogra, mas ao mesmo tempo muito corajosa e virtuosa, né? Trabalhadeira. Ruth não tinha preguiça de trabalhar. É tanto que ela passou o dia inteiro colhendo lá no campo. Outra coisa incrível que a história de Ruth nos mostra, de Ruth e Boaz, é a questão de uma coisa que hoje a sociedade criou, sabe? Isso de relação entre sogra, nora e genro ser uma coisa problemática. Ruth e Noemi eram praticamente mãe e filha. Ruth obedecia Noemi como se fosse a mãe dela. Então a gente vê que a relação entre sogra, nora, sogra e genro, enfim, pode ser sim muito boa, porque Ruth provou que isso é possível, né? Você vê que ela obedece, escuta os conselhos dela e deixou tudo para cuidar da sogra. Então, era tipo uma relação de mãe e filha. A importância de a gente escutar os mais velhos. Em alguns momentos, Noemi parecia assim, muito pra frente, muito ousada, diferenciada, mas é porque, por experiência, ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia o que Ruth tinha exatamente que fazer
para que elas conseguissem, né, um resgatador e vivessem uma vida melhor. Inclusive que Ruth fosse feliz, ela era muito jovem, então ela poderia amar de novo e foi o que aconteceu, né? Então Ruth escutou Noemi e confiou na experiência dela. Esses aí são os motivos pelos quais a história de Ruth e Boaz está em primeiro lugar no meu top 3 casais favoritos, principalmente por ser uma história mais madura, né, mais adulta, são duas pessoas já com a idade mais madura, então vem toda a questão do diálogo, dos episódios aí, a gente fica imaginando as cenas, o quanto foi, assim, nossa, adrenalina, né, pra Ruth, mas graças a Deus eles conseguiram, eles casaram, tiveram filho, a gente já viu aí que foi só bênção, e eu espero que vocês tenham gostado da história, que tenham se identificado, que tenham tirado dessa história lições pra vida amorosa de vocês, né, que esse é o maior objetivo aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!